Vamos lá, então. Vamos dar continuidade, terminar Ai, os exercícios do capítulo 6. Todo mundo abriu o livrinho aí, página 51, por favor. Aham. Show? Ó, então, ó, nós já fizemos número 1, número 2, número 3, número 4, certinho ou não? Beleza? Número 5, Sim. número 6, número 7, Certinho. número 8, número 9, e agora a gente vai fazer o número 10 e o número 11. Tá legal? Estão todos aí Sim. organizados, todos com vocês com um caderninho aí. Vamos lá. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Jesus, parece que meu computador vai sair voando qualquer hora dessa. Fazer uma barulhada. Vamos lá então, ó. Observe a tabela a seguir e sem consultar outras fontes de informação, ó, sem consultar outras fontes de informação, responda as questões. Como assim, Rômulo, não consultar outras fontes de informação? O objetivo aqui é justamente que você saiba interpretar informações cartográficas que nós estudamos nas últimas aulas. Tá legal? Então tá aqui, ó, Brasil, localização geográfica e altitude de alguns municípios de capitais. Tá bom? Vamos lá. Capitais, nós temos Boa Vista, nós temos Recife, nós temos Rio Branco, nós temos São Paulo e nós temos Porto Alegre. E as informações referentes a estas capitais, falando de latitude, falando de longitude, ou seja, a gente está se referindo às coordenadas geográficas e falamos um pouquinho sobre altitude. O que é altitude mesmo? O que é altitude? A relação não é a altura em relação ao nível do mar. Não. Altitude. É a distância em relação ao nível do mar, em metros, no caso. Considerando o nível médio do mar, não é isso? Então, a altitude tem como referência o nível médio do mar, tá bom? Então, a altura é a que você pode dizer que uma coisa é alta em relação somente à outra. Ao solo. Ao solo. Ao espaço, solo. Isso, ao espaço que é a altura. Só. Então, a altura, né, a gente pode dizer que é a distância vertical de uma pessoa, de uma casa, né, de um animal, de um corpo na superfície terrestre, não é isso? Acima da superfície do terreno que ela se encontra. Então, por exemplo, a minha altura vai ser com base no assoalho, eu em pé, né? No assoalho da minha casa. Quem está rabiscando o quadro, por favor, para. Né? Sou eu. Já pedi 2 vezes. Foi, Henrique? Tudo tranquilo? Foi? Obrigado, Rômulo. Nada, filho. Que isso? Obrigação. Então, vamos lá. Nós temos aqui, no item, na questão 10, o item A, B e C para responder. Vamos devagarzinho, tá bom? Primeira pergunta. Qual dessas capitais é a mais setentrional? Quando a gente fala de setentrional, a gente tem que levar em consideração o quê? Que setentrional é a mesma coisa que norte ou boreal. Isso aí. Então, vou fazer uma representação aqui. Tentar representar aqui como seria um planisfério. No caso, apresentando o hemisfério leste e oeste lado a lado. Vamos colocar aqui a nossa rosa dos ventos, que isso aqui é importante, né? Nossa referência da roda dos ventos é a referência de uma convenção, né? O norte apontando para a parte superior da representação, mas vocês sabem que isso não é regra, né? Eu poderia apresentar o indicativo norte em qualquer sentido, desde que os restantes dos pontos de orientação sejam representados corretamente, tá bom? Então, ó, aqui nós temos a simbólica, linha do Equador. Vamos imaginar que eu tenha feito certinho. Beleza? Sim. Tranquilo? Então, a gente está falando aqui de hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte setentrional boreal, hemisfério sul austral ou meridional. Tudo bem? Então, quando a gente fala da capital mais setentrional, né, do Brasil, o que a gente está se referindo? É mais ao norte. Tá legal? A capital setentrional do Brasil, ou seja, a capital mais ao norte. Quando a gente fala de capital mais ao norte, né, a gente está se referindo aqui, ó, a Boa Vista. Ó,
ela está a 2 graus norte. Tudo bem? Então, Boa Vista Sim. é a capital mais setentrional do Brasil. A explicação está tranquila? Sim. Sim. Beleza? Que está mais ao norte. Na sequência tem aqui, ó, aqui é mais meridional, ou seja, mais ao sul. Legal? Mais meridional, mais austral, mais ao sul. Se é mais ao sul, é aquela que é mais afastada da linha do Equador. Então, a capital que é mais afastada da linha do Equador está aqui, ó, de maior latitude. Se a nossa linha do Equador, a referência, né, marca o 0 de latitude, que é a nossa referência, quanto maior for a latitude sul, maior é o afastamento da linha do Equador e, consequentemente, mais meridional é a capital. Então, ó, nós temos aqui Recife a 8 graus sul, nós temos Rio Branco a 9 graus sul, nós temos São Paulo a 23 graus sul e nós temos Porto Alegre representando a capital mais meridional do Brasil. Tudo bem? Ou seja, dentro da explicação, ela está mais afastada do Equador no sentido sul. Vamos lembrar do conceito de latitude? É importante, né? É fundamental para a gente resolver essa questão. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Tá claro? Show, show, show? Uhum. Alguma dúvida? Não. Não? Então, Porto Alegre é justamente a nossa capital mais meridional. Na sequência, tá? A explicação quando vocês forem fazer, tá bom? Discursar aí. Deixa eu trocar de cor aqui para facilitar a organização. Então, não se esqueçam de fazer as explicações devidas, e para essas explicações é fundamental o domínio do conceito do entendimento sobre latitude. Agora está perguntando a B, qual dessas capitais é a mais ocidental? Quando a gente fala de ocidental, a gente está usando o conceito aqui de referência, né, de uma linha que corta a nossa esfera terrestre em duas metades, ou seja, em dois hemisférios. Corta simbolicamente, por convenção, nós temos qual a linha? Qual a linha? O meridiano? Ah, tá. Meridiano de Greenwich. Perfeito, né? O meridiano de Greenwich. Então, nós temos aqui o conceito de longitude também sendo exigido. O que é longitude mesmo que eu esqueci? É a distância em graus de qualquer ponto do planeta a partir em relação à linha do Equador, ao meridiano de Greenwich. Não é isso? Podendo ir de 0 até 180. Olha aqui, ó. Leste, me ajuda? Oriente, nascente. E eu também posso ir de 0 até 180. Ocidente ou oeste, não é isso, não? Uhum. Ou o que mesmo? Poente, não é isso? Sim. Então, quando eu estou falando de ocidente, eu estou me referindo a oeste, tá? Então, o que a gente vai reparar? Que todas as capitais aqui, ó, estão a oeste. Obviamente, todo o território brasileiro, ele está a oeste. O Brasil tem uma pequena porção territorial no norte. Vamos tentar imaginar que o Brasil esteja aqui mais ou menos, olha, né? Nós temos aqui um pequeno percentual territorial ao norte, um grande percentual territorial ao sul, e todo o território brasileiro está no hemisfério oeste. Tá legal? Mas quando ele quer a mais ocidental, né? Ele quer justamente aquela que está mais afastada do meridiano de Greenwich, ou seja, de maior longitude. Então, qual é aquela que tem maior longitude? Qual que é? Qual a maior longitude aqui, gente? 60, 34, tá. 67, 46 ou 51? 67. 67 é a maior longitude, né? Longitude oeste. Consequentemente, nós temos aqui Rio Branco como a capital mais ocidental do Brasil. Tá claro? Sim. Tá claro? Beleza. Se pedisse para justificar essa questão, como que vocês iriam justificá-la? Rio Branco é a capital mais ocidental, uma vez que ela se encontra em maior longitude oeste.
ou seja, apresenta o maior afastamento em graus em relação ao meridiano de referência, o meridiano de Greenwich. Tudo bem? Sim. Show, show, show. Vou trocar aqui. Item C. Qual das capitais está em maior altitude? No início da aula, com a dúvida do Pedro, né? Com a dúvida do Pedro, ele Não é do Henrique. do Henrique, desculpa. Com o Henrique, ele fez a reflexão sobre altitude e altura. Vamos de novo? Vamos recapitular isso? Vamos recapitular? Quando eu falo de altura, eu estou me referindo ao quê? Quando eu falo de altura, é a distância vertical de um corpo da superfície terrestre, não é isso? Acima da superfície do terreno em que ele se encontra. Certinho? Beleza? Até a base do ponto mais alto. Então, por exemplo, minha altura, com base no assoalho da onde eu estou da minha casa até a minha cabeça. Beleza? A altura de um armário, com base onde ele está sentado, né, no assoalho, até o ponto mais alto desse armário. Tranquilo? Mas quando a gente fala de altitude, a gente está se referindo à distância vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre, mas em relação ao nível médio do mar. Obviamente, nós temos altitudes positivas e altitudes negativas, tendo o nível médio do mar como nossa referência zero. Tá legal? Beleza? Tudo tranquilo? Beleza aí? Vamos lá. Qual das capitais está em maior altitude? A que está em maior altitude, nós temos aqui, ó, a coluna de altitude. A que está maior altitude é justamente o quê? É São Paulo. São Paulo, né? Então significa que São Paulo está a 760,2 metros de altitude em relação ao nível médio do mar. Então São Paulo está aqui, ó. Tem que apontar as coordenadas geográficas também. Beleza? Então nós matamos aqui. Alguma dúvida até aí? Agora, na sequência, aponte as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas estão aqui, ó. Beleza? Então, a gente já identificou São Paulo. Obviamente, se o aluno errar a primeira parte, ele vai errar a segunda, né? Se ele identificar errado a indicação de altitude, consequentemente, ele vai apresentar errado também a coordenada. Então, aqui, a coordenada é 23 graus sul e 46 graus oeste. Tá legal? Como que começa sempre pelo que mesmo que eu esqueci? É pela longitude ou latitude? Eu esqueci. Eu acho que eu me lembro, eu lembro que eu tinha gravado isso aqui, um tempo sem praticar, esqueci. Começa sempre pela latitude. A latitude é o quê? Ou norte ou sul. No caso Norte. da nossa questão, latitude sul, São Paulo. Tudo bem? E nós temos aqui 46 graus. Agora eu vou apresentar a longitude. A longitude tem como referência o meridiano de Greenwich, então pode ser leste ou oeste. No nosso caso aqui, né, é oeste. Tudo bem? São Paulo. Então está aqui apresentado. Lembre-se, galera, que não pode simplesmente jogar essas informações. Vocês precisam estruturar as respostas de vocês, tá claro? Contextualizar. Tá? Então, as coordenadas, né, de São Paulo, tá bom? As coordenadas de São Paulo são... as coordenadas geográficas de São Paulo, da cidade de São Paulo, são 23 graus sul e 46 graus oeste. Alguma dúvida sobre algum ponto do item A? Da questão A? Creio que não. Então, vamos lá. Observe as fotos a seguir. Aqui nós temos... Deixa eu trocar de cor aqui. Nós temos aqui, ó, vista da Cordilheira do Himalaia, né? Vista da Cordilheira do Himalaia. Opa! Deixa eu só pegar aqui minha canetinha que não tá vindo. Agora acho que veio. Não veio, não. Tem alguém fazendo graça aí, não, né? Tá, né? É que você tá. Acho que a canetinha não. Isso, caneta deve ser. Não mexe, não, filho. Quem tá mexendo? Gente, para de mexer aí, por favor. Tô com a minha mão aqui, ó.
Eu acho que Continua. Eu acho que Vamos lá. talvez a borracha Beleza. Vamos lá, que não tem como botar canetinha. Vamos lá, vamos seguir em frente. Deixa eu ver se eu consigo... Se eu consigo fazer de novo aqui. Não tá vindo. Vamos lá. Vista da Cordilheira do Himalaia, né? Na Índia. A gente vai estudar isso no capítulo sobre dinâmica da Terra, mas vocês devem ter uma certa lembrança, né, sobre alguns assuntos que vocês viram no Ensino Fundamental 1. As montanhas, as grandes cordilheiras formadas ali a partir do período terciário do Cenozoico, fruto da convergência entre placas, né, que levam ao enrugamento de porções mais maleáveis, né, próximas às bordas ativas das placas tectônicas, tá bom? Então nós temos aqui o enrugamento. Aqui o Everest, né, uma das montanhas aqui da Cordilheira do Himalaia, é aquela que apresenta maior altitude, tem cerca de 8 quilômetros, né, tem mais de 8 quilômetros de altitude, né, ou seja, está mais de 8 quilômetros acima do nível do mar. Se eu não me engano, cerca de 8 quilômetros, 848 metros, se eu não estou enganado, tá bom? É o ponto de maior altitude reconhecido do planeta, tá bom? E aqui nós temos, né, girafas do Parque Nacional, né, de Amboseli, no Quênia, né, África, beleza? Para quais fotografias você pode utilizar os conceitos de altura e altitude? Mole, né, galera? suponho que sim. Né? Mole, mole. Então, o conceito de altitude pode ser aplicado à fotografia do Himalaia. Concorda ou não? Certo. A primeira aí. O que ele chama de... Não chama de nada, né? Então, a primeira fotografia, tá bom? A fotografia do Himalaia. Tá legal? Peraí, Rômulo, minha ponta quebrou. Ele chama de A. Tô chamando de A? Onde que tá vendo A aqui? Não, é que não tá tá no meu livro. No meu livro tá A. Meu também. E no meu não tá não, tá vendo? Então, beleza. Então chama de A. Beleza. Tá? No A, o conceito de altitude. Tá legal? Já o conceito de altura, ele se aplica ao Parque Nacional no Quênia, né? Onde representa girafas no parque, tá bom? No caso de vocês é B? Tá marcado B aí? Sim. Uhum. É que no meu não tá não, tá vendo? Ó. Sim. Beleza? Tudo tranquilo? Certo? Então, a gente considerando a altura, né? A altitude, né? Tem como referência o nível médio do mar. A cordilheira representa aí pontos que ultrapassam 8.000 metros, né? 8 quilômetros aí. Tranquilo? Já as girafas, né? A relação não é o nível médio do mar, certo? Mas é a distância, né, vertical do solo, onde ela se encontra, até o topo da sua cabeça. Tá legal? Do solo, beleza? Até o topo da sua cabeça. Então, essa é a altura da girafa. Não me perguntem, por favor, qual é a altura de uma girafa, porque eu não faço a menor ideia. Não, a girafa é um bicho desse, ele parece um cavalo com pescoço. Ai, meu Deus. Mas cavalos têm pescoço normalmente. Cavalo com pescoção. Tá bom. A Marcela ela foi num safari na África. Agora vamos lá, vamos voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre as questões que nós corrigimos, sobre os itens? Não. Creio que não. Certeza absoluta? Sim.